Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 3 de abril, dia 93. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra, que é o Espírito de Cristo. Convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém? Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com os irmãos e as irmãs que você se lembrou, para que possamos expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24, 14. O que mais? Eu vou lembrar. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações diárias. Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Nem um bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Peor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês, nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês alguém que, por motivo de poluição noturna, não seja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água, e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Tenham entre as suas armas uma pá, e quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá, e virando-se, cobrirá as fezes com terra, porque o Senhor seu Deus anda no meio do acampamento de vocês, para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente e se afaste de vocês. Não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado. Não o oprimam. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou ao prostituto por qualquer voto seja trazido à casa do Senhor, seja seu Deus, porque uma ou outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus. De um compatriota vocês não devem cobrar juros ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Aos estrangeiros vocês podem prestar com juros, porém os seus compatriotas vocês não devem prestar com juros, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir.
Se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm que guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor seu Deus com as palavras que disseram. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade até ficarem fartos, porém não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher, e a mandar embora, e se ela, saindo da casa, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher, e a mandar embora de sua casa, ou este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. O homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante 1 ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com que se casou. Não se tomarão em penhor as 2 pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um de seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão deve morrer. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Em caso de lepra, tenham todo cuidado de fazer segundo tudo que lhes ensinarem os sacerdotes e levitas, como lhes tenho ordenado. Vocês terão cuidado de o fazer. Lembre-se do que o Senhor seu Deus fez com Miriam no caminho quando vocês saíram do Egito. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor para que durma no seu manto e abençoe você. Isso será para você um ato de justiça diante do Senhor seu Deus. Não oprima o empregado pobre, o necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Paga-lhe o salário no mesmo dia antes do pôr do sol, porque ele é pobre. E a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado do pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor os resgatou de lá. Por isso lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo, desde que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor seu Deus abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a colheita das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixe que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso lhes ordeno que façam assim. Quando houver desentendimento entre 2 homens e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado na sua presença, com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês.
Não amarrem a boca do boi quando estiverem pisando o trigo. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará e receberá por mulher e exercerá para ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser, não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, e ele cuspirá no rosto, e protestará, dizendo: assim se fará com um homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E em Israel se dará a casa daquele homem o homem de a casa do descalço. Quando 2 homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela, não olhem para ela com piedade. Não leve na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenha em casa 2 tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Lembre-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor da terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra, não se esqueçam disso. Novo Testamento, Lucas capítulo 10, versículo 13. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submeteram a nós. Jesus lhe disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo.
Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? E como você a entende? E isso ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de lhe tirar a roupa e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faça o mesmo. Salmo 75, do 1 ao 10. A mestra de canto, segundo a melodia, não destrua, salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois dissestes, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente seu nariz, nem falem com insolência, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, e a um ele humilha, e o outro ele exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura dele dá de beber. Sorvem-no até a última gota sobre os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ele diz: abaterei as forças dos ímpios, com a força do justo será exaltado. Provérbios, capítulo 12, versículo 12 ao 14. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Terminamos mais uma leitura diária, muito grata por este momento. Deus abençoe você e sua família. Tenha um extraordinário dia. E até amanhã.